a Zezé falou assim, nós vamos fazer um programa de 1h30, porque a Zezé que inventa, ela fala que eu que arrumo o serviço, Você que arranja. mas é ela que inventa. Bom, aí eu tive que entrar para fazer o programa aqui com ela. 1h30 eu falava, gente, 1h30 ao vivo, como segurar esse negócio? Coisa, né? É muita coisa. Meninos e meninas, mas passa tão rápido, mas tão rápido, que a gente senta aqui, de repente já está na hora de falar tchau. Né? É, porque assim, é dinâmico, né? A gente Eu entra com adoro, porque bastante eu adoro coisa. ter a participação dos ouvintes, assim, porque eu acho que os ouvintes, Eles são eles ótimos. acrescentam muita coisa para o programa e nos ensinam muito. Bom, gente, e agora nós, nessa segundo bloco, como sempre a gente faz aqui, é o nosso momento da entrevista, né? E a entrevistada de hoje é a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli. Bom dia, Alexandra, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé. Olha, bom, vamos tentar, porque assim, quando a gente faz por Skype, é aquela história que a gente sempre depende da internet, né? Da prefeitura, né? Mas você está na cultura ou você está na prefeitura, Alexandra? Bom dia. Estou na prefeitura, na Secretaria de Cultura. Ai, Uma menina, vergonha. ontem nós fomos gravar com o diretor de educação para o nosso Bastidores do Poder da TV e a gente conseguiu fazer só 10 minutos de entrevista porque o link ficou muito ruim, mas vamos lá, vamos tentar. Alexandra, bom, vamos começar com o assunto da semana, que é a história do... Eu vou chamar de estombamento, e eu sei que os conselheiros não gostam desta palavra, né? Mas eu vou usar destombamento para que os nossos ouvintes possam entender em relação aos vazios urbanos lá da estação, do complexo da estação ferroviária, em que a polêmica toda é o seguinte: a prefeitura pediu o destombamento dos vazios urbanos que tem nessa área e de alguns prédios para poder viabilizar a revitalização do local. E dentro dessa proposta, você vai poder vender uma área de 38 mil metros quadrados, a União poderá vender. E segundo o prefeito, que eu conversei com o prefeito, ele falou para mim que antes era uma área de 120 mil metros. E ele disse, Rose, mas no meio dessa venda aí, que a União poderá comercializar, não estão a Estação Cultura, o prédio do Ceprocamp e todos os prédios tombados. A oposição diz que é uma venda dessas áreas. Alexandra, explica para gente, de fato, o que vocês estão pretendendo para esse local, se vocês estão preservando o patrimônio histórico e o que vocês querem fazer. Vamos lá, Rose, eu queria dividir em duas partes, porque aquilo que cabe efetivamente a nós da cultura tem a ver com essa revisão das resoluções. Então, eu queria contar um pouquinho como é que o Condepac faz as coisas, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Então, o que aconteceu? Quem faz toda a relação com a SPU, que é o patrimônio da União, lembrando que todo o pátio ferroviário é da União, uma parte dele é da União mesmo, da SPU, e a outra parte é do DENIT, mas tudo da União. E alguns pedaços do pátio são cedidos, por exemplo, a Estação Cultura é cedido para a Secretaria de Cultura. A outra área é cedida para o Ceprocamp, para a Secretaria, para a FUMEC. A área lá de baixo da Salles de Oliveira é cedida para a ENDEC. Então, a ENDEC, que fazia toda essa negociação, toda essa conversa com a SPU, recebeu a informação de que a SPU tinha interesse de colocar num fundo patrimonial, aquela área toda tem 310 mil metros quadrados, envolvendo tudo, tá? Estação Ceprocamp, onde vai ser a área do Shopping Popular, a área da ENDEC, tudo, 310. E a SPU tinha interesse de pôr num fundo imobiliário pelo menos metade da área. Não importava que tinha patrimônio, não tinha patrimônio, só que não envolvia, desde lá do início, não envolvia a Estação Cultura, o Ceprocamp,
o acordo com o Shopping Popular já estava lá validado pela SPU. Então, mas toda aquela área que vai até a área da INDEC, da Salles de Oliveira, né? Ela era para ser vendida integralmente. Lembrando que nessa área a gente tem o tal do prédio do relógio, que foi falado recentemente por conta de uma negociação dele poder receber a Campinas Decor. E aí, o que a INDEC fez? Ela mandou uma consulta para que, então, o CDPC, que é o órgão dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Cultura, que é consultivo ao CONDEPAC, né, para que eles informassem o que realmente era tombado. Esse foi a primeira demanda, dizendo que eles queriam entender o que era tombado e pedindo uma análise do CDPC, de todos os tombamentos, todas as resoluções, e foi isso que gerou um estudo dessa equipe, né, que está sob a minha liderança, que é a equipe do patrimônio, e qualquer decisão, eles podem fazer todos os estudos, mas eles não deliberam. Quem delibera sobre qualquer proposição é o CONDEPAC, que é o Conselho do Patrimônio. Então, eu vou devolver para vocês para a gente ir tirando as dúvidas, mas verdadeiramente, originalmente, eles queriam vender uma área de 130 mil metros quadrados. A proposta da INDEC veio para nosso estudo com 47 mil metros quadrados. Eu estou arredondando, tá? Os números não são redondos. E, ao final, depois desse estudo, a equipe entendeu que existia uma área que realmente não restam praticamente nada de patrimônio, só a fachada do prédio, que hoje a INDEC tem como administrativo, e o resto foi expurgado, foi retirado da área que está sendo proposta pela INDEC, né, uma proposta da INDEC, para que só isso a SPU faça a alienação e possa ter algum tipo de empreendimento urbano, que pode ser um empreendimento imobiliário, pode ser um empreendimento social. Aí a SPU que faz esse leilão, porque é uma área dela. Bom, toda a discussão se iniciou depois dessas consultas, depois de o CONDEPAC se posicionar favoravelmente a... Vocês não gostam que fala, mas vamos lá, né? A destombar esses trechos que praticamente são vazios. E aí, o que foi dito e tomou as redes sociais é que o CONDEPAC, na verdade, havia cedido à prefeitura e jogado na mão dos empreendedores toda a estação, né, todo esse legado ferroviário ali do centro de Campinas. Como é que vocês viram isso? Como é que o CONDEPAC viu isso? Porque eu acho que o CONDEPAC, assim, atingiu bastante o CONDEPAC, né? Sim, as pessoas, na verdade, eu acho até ofensivas as acusações, porque em nenhum momento a estação entrou nessa discussão. Mas eu também preciso compartilhar com vocês que essa discussão ela não é à toa. Então, eu acho que a gente também tem que aqui entender que tem vários movimentos acontecendo nesse pátio ferroviário. E eu quero, até porque eu acho que a transparência que a gente tem que ter aqui, para que o CONDEPAC não seja responsabilizado por algo que ele não fez, e nem a gente, né, no sentido de estar forçando um movimento que a gente não acredite, né? Até porque eu não tenho condições técnicas de analisar, e é por isso que a legitimidade tem que vir dos técnicos. Eles não são, e eu posso dizer isso, e vocês em qualquer momento podem chamar os técnicos. Eu, particularmente, desde o primeiro instante que eu estou aqui, eu não
interfiro na decisão dos técnicos. Isso é legítimo deles. Agora, eles são, sim, eles têm a condição técnica de analisar e até por profissionalismo, eles não farão nada. E nenhum dos conselheiros que tem uma carreira ilibada vai colocar seu nome para aprovar algo que não seja legítimo. Então, é isso que me choca um pouco, a campanha que foi feita, porque ela tem um objetivo. Então, eu queria dividir com vocês aqui no que nós estamos falando. Tudo que passou no CONDEPAC só tem a ver com essa área de baixo, que é da Sara Oliveira, que é a área da INDEC. Isso é a única pauta que o CONDEPAC analisou. Então, eu quero corrigir, não existe o Instituto, não existe destombamento. O que existe, e não é a primeira vez que foi feito, e se for necessário, eu levanto outras 20 vezes que isso aconteceu sem nenhuma repercussão, que é revisão de resolução. O tombamento é uma coisa e a descrição das normativas, elas acontecem através da resolução. Então, nós temos revisão de resolução em inúmeros momentos, porque essas resoluções, elas têm que atender uma segurança jurídica. O que eu entendo que gerou a polêmica da Estação Cultura? Vocês sabem que convivem vários projetos e um dos projetos que está sendo colocado pelo governo do estado é o projeto do TIC. Sim. E o que foi descoberto, né? E eu tenho liberdade de dizer isso porque em nenhum momento a Secretaria de Cultura foi lá inicialmente consultada. O governo do estado, na verdade, começou da seguinte forma: quando começou esse processo de descobrir que estava sendo vendido, queria ser vendido algumas áreas, foi consultado quais áreas, né? E aí a Estação Cultura já estava fora dessa área que ia ser vendida, ela não estava dentro. Só que foi informado para a INDEC naquela ocasião que havia isso é a União, o dono, né? Tá. De que o governo do estado havia solicitado à federação, à SPU, se poderia usar, né? Que eles gostariam de usar a Estação Cultura como a chegada do TIC. Ok. E nós não fomos informados disso. E eu acho, isso sim, é algo que eu quero o trem, eu acho que o trem é maravilhoso para a cidade, mas eu não acredito que nós conseguimos compatibilizar um uso de uma estação de trem com o fluxo que o TIC terá com o uso da Estação Cultura como espaço cultural, que hoje é. Então, nós, nesse sentido, eu fiquei sabendo que teve uma audiência pública, depois que a audiência pública já tinha acontecido, onde eles explicavam por que eles têm interesse de usar a Estação Cultura, e nós demandamos da INDEC que nós fôssemos ouvidos. Então, a INDEC despachou esse processo para que a gente colocasse um parecer nosso contrário a gente, deixando claro, nós não somos contrários ao TIC, a gente é contrário a que o TIC utilize a GARI da Estação Cultura, que hoje é um espaço de eventos, como o local onde o trem vai desembarcar. Nós não acreditamos na possibilidade de ter as duas coisas acontecendo conjuntas. Então, eu acho, e isso foi tratado no Conselho de Política Cultural, e todos são contra, né? O Conselho é contra, e o que a gente acredita é que, por se falar do pátio ferroviário, as pessoas misturaram esta questão da cessão da União para o TIC, que não é uma cessão da cultura, né? Okay. Então,
Eu acredito que isso que gerou confusão. É assim, dentre as manifestações que eu vi acerca do, né, do assunto, estava que não interessa se era um espaço não ocupado, um vazio no meio daquilo tudo, que tudo tinha que ser preservado, inclusive o entorno, né? Aquele discurso assim que a gente fica olhando e vendo o entorno daquilo ali, o que virou, né? Preservar o que daquilo ali? Mas enfim, diz uma coisa para mim. Fala. Não, pode perguntar. Não, gente, deixa eu só... Antes de finalizar, eu preciso detalhar com vocês o que de fato o CONDEPAC aprovou, para que fique justo com os conselheiros que têm um nome a zelar, e eu acho que eles merecem esse respeito que não está acontecendo. Ok, olha, da forma como a coisa está. São 10h50, nós estamos entrevistando a secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, e já que você vai detalhar, me tira uma dúvida, Alexandra. De fato, houve um tombamento de espaços vazios lá, porque assim, tá todo mundo meio que ridicularizando, dizendo que ao invés de tombar prédios, foram tombados espaços vazios. Nos explica isso também. Nossa, infelizmente, Rose, é verdade. E deixando bem claro, nós temos duas coisas que estão sendo confundidas também, é que dentre essas resoluções que foram revistas, existe o solo, porque pode haver remanescentes arqueológicos, que eles dizem o seguinte: qual era essa área industrial, que quando depois virou esse pátio da ferrovia, o que pode ter de arqueológico nessas regiões. Então, por segurança, lá atrás, até por uma normativa do IFAM que não existe mais, eles basearam numa normativa do IFAM que já não existe mais, foi tombado o subsolo de toda a área do pátio. Ai, meu Deus. Também o vazio, está escrito textualmente, o vazio entre os prédios, quer dizer, naquela área, até na audiência que a gente teve na Câmara, alguém falou assim, mas lógico, tem que preservar o vazio quando quiser ter um ramal férreo. Nessa área da Salles de Oliveira, nunca teve ramal férreo. O ramal férreo está preservado. Nós não fomos mexido na resolução na preservação do ramal férreo como memória, lógico. A gente não quer que se desfaça a memória do ramal férreo. Quando a gente diz o vazio, é a grama, é o espaço vazio. Não tem construções, não tem patrimônio, é a área vazia. Inclusive que hoje abriga um monte de carro do pátio que estava lá. E os carros estão lá, que vão ser retirados, né? Então, o subsolo, como, vamos dizer assim, possibilidade arqueológica, qual foi o estudo dos nossos técnicos? Eles fizeram o seguinte parecer: nessa região de baixo da INDEC, não existe sinais nenhum, né? Tem muito estudo sobre isso, nenhum sinal de remanescente arqueológico. Então, eles pediram que fosse detalhado, onde diz que está tombado o subsolo, que fosse, então, detalhado, que é a área do platô, onde, de fato, fica a Estação Cultura. Aquela área pode ter remanescentes arqueológicos. Então, que ao invés de permanecer o solo todo tombado, que está escrito o complexo inteiro, que permanecesse tombado por possibilidade de remanescentes arqueológicos, a área que se chama platô, a área de cima, que corresponde à maior parte dos prédios tombados, à própria estação. Então, liberaria o subsolo também lá dessa área de baixo, porque ela não tem em nenhum estudo
notícia de que aquela área tenha qualquer remanescente arqueológico. E realmente, textualmente, existe esse erro, porque vários estudiosos que a gente consultou, e isso virou uma piada em outros meios, assim, como é que Campinas tomba o vazio, né? E então, o vazio, como a Fabíola, nossa técnica, muito bem explicou, o tombamento é um instituto que tem que acontecer em alguma possibilidade de, vamos dizer, guardar materialidade arquitetônica, cultural, de alguma natureza. Agora... O vazio, ele não guarda essa materialidade, né? E assim, eu acho isso muito importante. Eu acredito que quando lá atrás isso foi de alguma forma colocado, pode ter tido algum objetivo nobre. Por exemplo, não virar um pátio de carros de leilão, como foi. Pode ter sido nobre vamos dizer assim, o objetivo. Mas isso tem outras formas, outros mecanismos para você não permitir que se faça isso do que o tombamento, porque fica de fato ridículo, assim. Mas o que eu vejo é que muita gente de fato defende o tombamento do vazio. E toda polêmica, toda briga está em cima do não se mexe no vazio do Parque Ferroviário de Campinas. É isso que eu estou ouvindo. É verdade. E eu queria só dizer que tem 3 formas muito importantes de preservação daquela área que as pessoas elas não estão entendendo. No primeiro, é importante dizer, essa área está citada textualmente dentro do plano diretor, com preservação através da ZPEC. E aí nós temos 2 ZPECs que incidem nessa área, que é a ZPEC do pátio, né, do centro, e a ZPEC da Vila Industrial. Então, isso é sim uma forma de preservação. A segunda forma de preservação, o tombamento de cada um dos 46 prédios. Isso nunca, não é mexível, né? A gente não mexe no que é a natureza do que foi estudado para ser tombado esses prédios. Então, tanto o prédio quanto o próprio entorno dele. Quando a gente diz o entorno, é assim, não pode encobrir nada que vai ser construído, pode encobrir a fachada dos prédios. Né? Então, tudo isso está na lei e isso está preservado. E, por outro lado, o complexo ferroviário, como complexo, os trilhos, a estação, isso também, como complexo, está citado no tombamento. Agora, então, secretária, isso é a preservação do todo, né? Secretária, agora, para que o nosso ouvinte entenda por que começou essa polêmica, o que vocês pretendem fazer ali na Estação Cultura? Por que vocês entraram com o pedido de revisão? Administração, né? O pedido de revisão dessas resoluções. Vocês querem revitalizar, trazer vida ali, melhorar aquele espaço? Qual que é o objetivo? Tá, então, quanto à Estação Cultura, como eu disse, ela não entra em nenhuma resolução que foi mudada. Porém, a gente está com uma emenda parlamentar de 700 mil, que a gente está fazendo o projeto para que a gente possa revitalizar a Estação Cultura. Enquanto a gente também faz uma luta para que o TIC entenda que ele tem outros espaços para ocupar, porque aquilo é o espaço cultural mais relevante do centro da cidade. Então, quanto à Estação Cultura, é isso. Quanto ao projeto que a INDEC apresentou, e aí não é um projeto da cultura, e é muito importante dizer que o que os conselheiros do CONDEPAC votaram foi a mudança da resolução, mas eles não votaram o projeto.
Esse projeto apresentado pela INDEC, esse projeto é da INDEC, não é nosso, da Cultura, ele é um projeto que foi enviado para a SPU como uma inspiração de um croquis do que seria possível ocupar nessa área que era 47 mil e virou 38 mil pela análise dos técnicos, que é esse espaço vazio, lá na parte de baixo, entrando pela Salles de Oliveira. Então, eles fizeram uma proposta de ocupação onde o empreendedor, né, fizer o uso dessa área, que adquirir essa área, ele fica, vamos dizer assim, comprometido através do impacto do WAVE, que a gente chama, que é o impacto de vizinhança, e dos TACs, que ele restaure algum dos bens que a gente tem ao lado. Então, é essa ocupação que a INDEC propôs. Então, nele tem espaços de exposição cultural, tem espaços gastronômicos, tem um espaço de uma cidade da criança, tem todo um caminho que a gente teria como circular em todos esses patrimônios, sendo preservados e sendo ocupados, porque a gente sabe que o motivo por que eles estão caindo é porque a gente não dá ocupação para eles, né? Então, é essa a intenção da INDEC. Mas isso é um projeto prévio, é um croquis que não foi votado pelo CONDEPAC. Entendi. Secretária, qual que seria a proposta para o TIC como estação de embarque e desembarque de passageiros, se não fosse a Estação Cultura? O que vocês estão oferecendo, a ferroviária, o que vocês estão oferecendo para eles? Eu acho que a área mais adequada é a área antes da Estação Cultura, porque o ramal férreo, ele vem todo esse pedaço, então a gente tem mais ou menos a partir ali onde tem o Bom Venon, que é uma área de eventos, que também é uma área que hoje está cedida e é um espaço de eventos, ele tem um comodato aí por 30 anos, e aquela área, eles poderiam construir emendado na estação, mas a partir do túnel, porque nem naquela área do túnel não pode ser mexido. Se eles estão imaginando afundar, fazer... Porque hoje os trens têm outro perfil do que tinham naquela época. Uhum. E a Rumo tem esses ramais vivos que estão ativos. E eles vêm lá de trás. Então, nossa sugestão fosse que eles tivessem muito mais voltados para aquela área do pátio do terminal metropolitano. Por quê? O que acontece? Você está falando de mobilidade urbana. Aí você vai chegar na Estação Cultura, como é que a pessoa se desloca da Estação Cultura para a rodoviária ou para o terminal metropolitano? Porque o melhor era fazer num local que tivesse a integração, e tem área ali também. Então, uma integração entre o terminal metropolitano, a rodoviária e o terminal do TIC. Só que seria necessário um investimento de uma construção, de fato. Uhum. Por quê? Porque seria construído adequadamente para o fluxo que eles estão esperando. Isso seria a nossa proposta. E para isso, a gente pode unir todas as forças aqui, né, inclusive os nossos técnicos, a INDEC, a SPU e o governo do estado, para visitar e encontrar essas áreas, né? Eu acredito que tenham espaços adequados e que façam a adequada mobilidade, união da mobilidade urbana. Tá joia. Bom, posso encerrar? Pode. Alexandra, olha, eu quero te agradecer muito por estar sempre disponível. Muito obrigada pela entrevista. Bom final de semana. Bom resto de dia para você. Muito obrigada, gente. Obrigada. Bom, gente, e agora nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.